Saudações a todos e todas. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu sou o Reverendo Roberto. Esse vídeo faz parte de uma série de 4, onde exploraremos o tema da diaconia. Em primeiro lugar, convido vocês a orarem comigo, pedindo orientação divina. Santo Deus, orienta-nos para compreendermos a Tua vontade e que nos esforcemos de todo o coração para cumpri-la. Em nome de Jesus. Amém. Os 4 vídeos estão organizados da seguinte forma: chamado de Deus, o vídeo atual, a diaconia como missão da igreja, a ação diaconal como edificação e a diaconia conduz a Cristo. Vamos começar com o chamado de Deus. Ser diácono, diaconisa, é um privilégio, uma vez que Cristo mesmo estabeleceu o exemplo em seu ministério. Entre as várias razões possíveis, a principal é o chamado de Deus, ou como costumamos dizer, a vocação. Nesse vídeo, exploraremos 3 aspectos fundamentais que sustentam esse chamado: o desejo de servir a Deus, a busca por imitar o exemplo de Cristo e a expressão concreta do amor ao próximo. Ser diácono ou diaconisa é mais do que uma função. É a resposta a um chamado profundo que emerge do desejo de servir a Deus e ao próximo de maneira prática e transformadora. O diaconato é fundamentado na fé em Jesus Cristo e no compromisso de seguir seu exemplo de amor e serviço. Em João 13,15, com a lavagem dos pés, Jesus nos ensina a importância de imitar sua humildade no serviço, demonstrando nossa fé por meio de ações concretas. Em seu ministério, sempre ficou claro o amor ao próximo em ações e ensinamentos, como cumprimento do mandamento de Deus. A diaconia, ou seja, o serviço prestado em favor do próximo, é uma das características mais marcantes dos cristãos verdadeiros. Não se trata apenas de discurso, mas de ações concretas e genuínas, como nos ensina o apóstolo João em sua epístola. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3,18. Tiago, irmão de Jesus, também destaca a importância das obras que acompanham a fé, afirmando que a fé sem obras é morta. Tiago 2,26. Essas passagens ressaltam a importância da diaconia como um fruto natural do amadurecimento espiritual e do seguimento do exemplo de Jesus. Ele próprio declarou que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, como lemos em Marcos 10,45. O amor cristão não se baseia em sentimentalismo. Ele se manifesta em ações práticas que demonstram cuidado e serviço ao próximo. Uma ilustração clara desse princípio está na parábola do bom samaritano, que Jesus contou em resposta à pergunta sobre quem é o próximo. Nessa história, um homem quase morto é socorrido por um viajante samaritano que demonstra seu amor de forma prática e diaconal. Lucas 10, 27 a 37. Quando Jesus subiu ao céu após sua ressurreição, os apóstolos e demais discípulos deram continuidade ao seu ministério. A vida comunitária da Igreja Apostólica, conforme descrito em Atos dos Apóstolos, é um exemplo inspirador. Os primeiros cristãos tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens,
distribuíam o produto entre todos conforme as necessidades e perseveravam unidos louvando a Deus. Não havia necessitados entre eles, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam os valores para serem distribuídos aos necessitados. Isso está nos 4 primeiros capítulos do livro de Atos. Porém, o número dos cristãos começou a crescer e começaram a surgir alguns problemas. Vamos ler Atos 6, de 1 a 7. Com os discípulos a aumentar tão rapidamente em número, havia no seu meio murmúrios de descontentamento. Os que só falavam grego queixavam-se de que as suas viúvas eram postas à margem e de que não lhes davam tanta comida na distribuição diária como as viúvas que falavam hebraico. Então, os 12 combinaram uma reunião com a Assembleia dos Discípulos. Nós, os apóstolos, devíamos gastar o nosso tempo a pregar e não a distribuir comida, disseram. Por isso, irmãos, escolham entre vós mesmos 7 homens de quem haja um bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, e encarregá-los-emos desse importante trabalho. Só assim poderemos dedicar tempo à oração, pregação e ensino. Isto pareceu razoável a toda a Assembleia, que escolheu as seguintes pessoas: Estevão, homem de fé extraordinária e cheio do Espírito Santo; Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um gentil que se convertera à fé judaica e mais tarde ao cristianismo. Estes 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e os abençoaram, pondo sobre eles as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. A Bíblia, nessa passagem de Atos dos Apóstolos, nos oferece um exemplo claro de como a diaconia começou e foi instituída na igreja primitiva. Quando surgiram problemas na distribuição dos alimentos aos necessitados, os apóstolos decidiram se concentrar no ensino da palavra de Deus e escolheram 7 homens para cuidar dessa tarefa tão importante. Esse episódio demonstra a importância do serviço diaconal desde os primórdios da igreja e nos inspira a discernir nosso chamado para esse ministério. Os apóstolos reconheceram que o fardo de trabalho estava ficando muito pesado, desviando-os de sua principal tarefa de ensinar. Eles procuraram homens que tivessem qualificações espirituais para desempenhar essa função na igreja, deixando claro que servir às mesas não era de menor importância do que a oração e o ensino. A diaconia não se restringe a uma resposta prática às necessidades da comunidade, mas é uma resposta espiritual dinâmica. O cuidado aos pobres e vulneráveis tem raízes no Antigo Testamento e foi se desenvolvendo com o tempo. No Novo Testamento, a diaconia evoluiu à medida que a igreja crescia, incluindo mulheres nesse ministério, como vemos em Romanos 16, 1 e 2. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã diaconisa, na igreja que está em Cencreia. Esse versículo foi lido na tradução da Bíblia King James, atualizada em português. A maioria das traduções portuguesas, ao invés de traduzir como diaconisa, traduz como que serve. Mas a palavra em grego é a mesma para a diaconisa. A importância de demonstrar o amor ao próximo de maneira concreta
levou a igreja primitiva a ordenar homens e mulheres como líderes responsáveis por articular e coordenar essa ação. Embora a diaconia seja um papel de todo cristão e cristã, Deus chamou e ainda chama algumas pessoas especificamente, concedendo a elas sensibilidade e dons espirituais para exercer essa função na igreja. Destacamos alguns exemplos através da história da igreja que demonstram isso. Da igreja dos primeiros séculos, a chegada do presbiterianismo no Brasil. Na igreja dos primeiros séculos, a importância do diaconato está registrada pelos primeiros líderes cristãos. Inácio de Antioquia escreveu: "E dos diáconos, que são muito caros para mim, aos quais foi confiado o serviço de Jesus Cristo, que antes dos séculos estava junto do Pai e por fim se manifestou." E também continuou a escrever que todos respeitem os diáconos como a Jesus Cristo. Outro, Policarpo de Esmirna, que foi discípulo do apóstolo João, escreveu de forma semelhante: "Estejam sujeitos aos presbíteros e diáconos como a Deus e a Cristo." Além disso, ele descreve os diáconos como ministros de Deus e de Cristo e não de homens. Após a Reforma, apesar de una espiritualmente, a Igreja de Cristo se divide nesse mundo em muitas comunidades de fé que praticam os versículos bíblicos com algumas diferenças, resultados de circunstâncias históricas e sociais, conforme o Espírito Santo lhes inspirou e ainda inspira. O pensamento de Calvino influenciou profundamente a compreensão das bases bíblicas da diaconia na tradição reformada e presbiteriana do chamado diaconal. Para ele, a diaconia era essencial na vida da igreja e os diáconos eram chamados a ajudar os necessitados sem fazer distinção de raça, religião ou cultura. A diaconia, para Calvino, era uma expressão prática do amor de Deus e estava intrinsecamente ligada à missão da igreja de proclamar o Evangelho. A vocação de Deus para homens e mulheres servi-lo no diaconato chega também ao Brasil, quando a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, reunida no dia 2 de abril de 1866, elegeu os primeiros oficiais daquela igreja. Os diáconos eleitos foram devidamente instruídos e ordenados no dia 9 de julho de 1866. A data de 9 de julho ficou sendo a data que comemoramos o Dia dos Diáconos e Diaconisas. Finalmente, quando consideramos o diaconato na IPU, é significativo entender que não se trata apenas de uma posição, mas de um compromisso vital com a fé em ação. Os diáconos e diaconisas são líderes servos escolhidos pela comunidade de fé para coordenar os esforços da igreja em auxiliar os necessitados. No entanto, a diaconia não é uma responsabilidade exclusiva dos diáconos. É um chamado que se estende a toda a igreja, é uma expressão de fé que nos leva a amar e cuidar uns dos outros, como Jesus nos ensinou. Em segundo lugar, nossa compreensão do chamado diaconal deve estar enraizada na Escritura e no exemplo de Cristo. O chamado divino à diaconia nos convida a estender nossas mãos em amor e serviço, a imitar a humildade de Jesus e a fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Ao discernir nosso chamado para o diaconato na IPU, somos guiados pelo exemplo dos primeiros diáconos, pela sabedoria de Calvino e, acima de tudo, pelo amor e graça de Deus que nos impulsionam a servir
com dedicação e paixão. Que possamos abraçar esse chamado com fervor, tornando a diaconia não apenas uma palavra, mas uma expressão tangível do amor e da graça divina em nossas vidas e em nossa comunidade de fé. Outro aspecto importante dessa vocação é que ela, além do desejo de servir, a vocação vem de uma compreensão profunda de que o amor e a compaixão são fundamentais para a fé cristã. Em essência, uma expressão viva do amor cristão em ação. O amor e a compaixão desempenham papéis centrais no serviço diaconal. Os diáconos e diaconisas não apenas atendem às necessidades práticas da comunidade, mas o fazem com um coração cheio de amor e compaixão. Essa abordagem é um reflexo do ensinamento de Paulo em Filipenses 2, 3 e 4, onde ele nos exorta a agir com humildade, considerando os outros como superiores a nós mesmos, e olhando não apenas para os nossos próprios interesses, mas também para os interesses dos outros. É nesse contexto que o serviço diaconal floresce, demonstrando o amor cristão de maneira prática e palpável. A IPU enfatiza a importância do serviço como uma expressão do amor e da dedicação a Deus e ao próximo. Essa ênfase está em plena harmonia com as palavras de Jesus em Mateus 27, 37 a 39, onde ele nos ensina que o maior mandamento é amar a Deus com todo o nosso coração e amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a essência do amor cristão. O papel dos diáconos e diaconisas na demonstração do amor de Cristo é de suma importância. Eles não apenas cumprem tarefas, mas também testemunham o amor de Deus de maneira prática. Jesus, em João 13, 35, disse: "Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem abraça o diaconato se torna embaixador desse amor, mostrando ao mundo o que significa seguir a Cristo." O serviço diaconal é uma manifestação concreta do mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Marcos 12, 31. Vivenciam esse mandamento, cuidando dos necessitados, visitando os enfermos, apoiando os aflitos e oferecendo auxílio àqueles que enfrentam desafios. Eles não apenas falam sobre o amor de Deus, mas o demonstram em suas ações, compartilhando o amor de Deus com aqueles que necessitam. Em resumo, o serviço diaconal na IPU é uma expressão viva do amor cristão em ação. Ser diácono ou diaconisa vai além de um título. É um compromisso apaixonado de viver o amor e a compaixão que Cristo nos ensinou. Os diáconos e diaconisas são modelos e fonte de inspiração para toda a comunidade. Seu compromisso e dedicação ao serviço incentivam outros membros a se envolverem ativamente na vida da igreja e a seguir o exemplo de amor e serviço que Jesus nos deixou. É uma resposta prática ao chamado de Jesus para amar e servir uns aos outros, personificando esse amor, demonstrando em suas ações e testemunhando a realidade da fé cristã. Eles são as mãos e os pés de Cristo, espalhando o amor de Deus por meio do serviço, inspirando outros a fazerem o mesmo. Agradecemos por se juntar a nós nessa busca por servir e que a paz de Cristo guie seus passos.